Então, uma boa noite a todos. Aqui estamos, então, no nosso grupo virtual da quarta-feira, hoje, dia 23 de abril de 2025, né? Vamos estar fazendo, então, hoje um compartilhar da mensagem do Café com Cristo. Café com Cristo, para quem não conhece, tem gente nova, né, que entra, é uma mensagem que tem no canal do YouTube também, Rádio TV Menorá, toda quarta, 8h30 da manhã, é cedinho, por isso que é o Café com Cristo, né? Uma mensagem abençoada que tem ali, recomendo para quem não conhece, conhecer, canal da Rádio TV Menorá, e hoje foi falado um tema bem interessante, bastante conhecido, assim, para quem já conhece Deus há mais tempo, né? Falou sobre bênção ou maldição. Eu colocaria, então, abençoado ou amaldiçoado, né? Então, Deus mostra na palavra como é que nós podemos ser abençoados e como é que eu posso ser amaldiçoado, né? E tudo é uma questão de plantar e colher, né? Então, essa passagem está na Bíblia, lá no livro do profeta Jeremias. Vamos começar fazendo uma leitura. Jeremias 17, vamos ler a partir do 5, que diz assim: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário do deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Vamos ler até aí, então. Saudar as pessoas que estão entrando aqui. Pode fechar ali a Bíblia. Vamos ver quem é que entrou. Então, vamos ver aqui. Manúbia, seja bem-vinda. Sullivan, Luzia e Elizabeth. Todos sejam bem-vindos aqui. Paz aí para Boa todos. noite, irmã. Paz do Senhor aí. Paz do nosso Deus. Todos são bem-vindos aqui nessa live. Que dá para participar ao vivo também, né? Através do Google Meet. Interessar em participar ao vivo. Tem o WhatsApp lá no nosso Instagram. Tu dá uma ligada ali que a gente manda para ti o convite. Tá certo? Mas, então, antes de começar, eu ter depois um louvor ali com a Núbia, né? Uma semana que vamos pedir, então, para a irmã Luzia fazer uma oração inicial aqui, entronizando Jesus aqui nessa live. Amém, irmãos? Saúde a todos com a paz do Senhor. Vamos todos estar unidos em uma só fé e uma só união. Vamos estar orando um pelos outros em nome de Jesus. Grande Deus e eterno Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor, neste momento, Pai, nós viemos, Pai, te pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados, Senhor. Te pedir perdão, Senhor, pelas nossas transgressões, ó Pai, porque ainda, Senhor Jesus, não te obedecemos, Pai, como tu queres, ó Deus. Pai, Filho e Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai, vem restaurar, Senhor Jesus, a nossa comunhão contigo, Pai querido e amado. Vem, Senhor, estar derribando, Senhor Jesus, todas as fortalezas mentais e espirituais, Pai, que estão, Pai, agindo dentro de nós, Pai, para que nós não viemos, Pai, estar se alimentando de Ti. Senhor, em nome de Jesus, Pai, faz uma faxina, Senhor, espiritual, Senhor, nas nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai querido e amado. Senhor, também te pedimos, ó Pai querido e amado, pela palavra, Senhor Jesus apostólica, ó Pai querido e amado, pelo ministério da palavra, Pai querido e amado. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha estar sustentando, Pai, o ministério da palavra, Pai querido e amado. Que o Senhor venha estar usando, Senhor, os teus vasos, Pai, direto, Pai, como tu queres, ó Pai, dia e noite sem cessar, Pai, não conforme as nossas vontades, Senhor, mas sim conforme a tua vontade, Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, Pai, quebra o nosso orgulho, Pai, quebra a nossa altivez, ó Pai querido e amado.
Em nome de Jesus, Pai, faz, Senhor, uma faxina espiritual, Pai, em nossas vidas, Pai, nos corpos de Cristo, Pai. Para que nós venhamos ficar, Senhor, mais alvo que a neve, Pai. Desvenda, Senhor, os nossos olhos, Pai. Destapa os nossos ouvidos, ó Pai, para a Tua realidade, Pai. Porque sabemos, ó Pai, que o Senhor está às portas, ó Pai, e que a Tua igreja gloriosa, Pai, está pronta, Senhor, para se manifestar através do corpo de Cristo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós viemos orar, Senhor, nesse propósito, ó Pai, para que a igreja, Pai, gloriosa venha se manifestar, Pai, através dos Teus vasos, ó Pai querido e amado. Em nome de Jesus, Pai, nos ensina a se santificar, Senhor, através da Tua palavra, Senhor, dia e noite, Pai, como está escrito, Pai. Na Tua palavra e conhecereis a verdade vos libertará. Então, Senhor, que o Senhor venha estar nos levando, Senhor Jesus, a estar, Senhor, se alimentando da Tua palavra, Pai, para que a Tua palavra, Senhor, venha estar nos limpando e nos purificando, Senhor. Abençoa, Pai, esta live, Pai querido e amado. Abençoa, Senhor, cada um que vai visitar, Pai querido e amado, essa live, Pai, em nome de Jesus, esse canal, Pai. Ajuda essas pessoas, Pai, a estar ligada no corpo de Cristo, Pai, que a Tua palavra venha estar, Pai, dissipando, Senhor Jesus, limpando, Pai, essas pessoas, Pai, trazendo paz, ó Deus, trazendo salvação, trazendo saúde, Pai, que a Tua palavra venha estar renovando essas pessoas, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoa o louvor que vai ser ministrado, Senhor Jesus, abençoa a palavra que vai ser liberada, Senhor, e que cada um de nós venhamos ter, Senhor Jesus, comunhão contigo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. É o que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus, que Deus abençoe a todos. Amém. Então vamos louvar o Senhor. Amém. O que fostes comprado por preço elevado, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo, porque fostes comprado por preço elevado. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Tudo me é permitido, mas nem tudo me é conveniente. Tudo me é permitido, mas não posso deixar que nada me domine. Quem se une a uma prostituta se torna um só corpo com ela. Mas aquele que se entrega ao Senhor forma um só espírito com Ele. Disse Jesus, disse Jesus, quem se alimenta de mim vive por mim. Disse Jesus, disse Jesus, quem se alimenta de mim vive por mim. Eu sou o pão da vida, eu vim do céu.
Foi-me bom ter passado a aflição para aprender os teus decretos. Se anda em meio à tribulação, tu me vivifica. Foi-me bom ter passado a aflição para aprender os teus decretos. Se anda em meio à tribulação, tu me vivifica. Ensina-me os teus caminhos e eu seguirei até o fim, Senhor. Eu seguirei até o fim, Senhor. Os que confiam em ti não se abalam. Tu é a nossa rocha, nossa salvação. Meu escudo e o meu libertador. Esconde-me em tuas asas, ó Deus meu Senhor. Os que confiam em ti não se abalam. Tu é a nossa rocha, nossa salvação. Meu escudo e o meu libertador. Esconde-me em tuas asas, ó Deus meu Senhor. Esconde-me em tuas asas, ó Deus meu Senhor. Esconde-me em tuas asas, ó Deus meu Senhor. Amém. Convido os irmãos a abrirem Jeremias 17. Jeremias 17, verso 7. Jeremias 17, verso 7. Ó. Vamos ler, orando, todos juntos, essa palavra. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Amém. Verso 7, deixei a palavra aberta e observe que Deus diz que é bem-aventurado o homem. O que significa essa palavra bem-aventurado? É aquele que é mais do que feliz. Por que o Senhor descreve mais do que feliz?
Porque muitas pessoas sentem felicidade por conquistas naturais e por alcançarem metas e alvos e conquistarem coisas materiais na terra. Isso gera uma felicidade para o homem. Mas Jesus diz que essa felicidade não é completa. Ele diz que mais do que feliz são aqueles que confiam no Senhor, então terão a felicidade espiritual e a satisfação e a provisão necessária aqui da parte natural também. Os que confiam no Senhor são os que gostam da palavra e fazem questão de depender de Deus. E eles querem depender de Deus. Eles gostam de depender de Deus. Isso não configura, quando eles leem a palavra, eles não se sentem forçados, eles não se sentem obrigados, mas fazem porque gostam desta verdade. Os que confiam no Senhor, são os que têm fé, são os que vivem o padrão de Deus, porque têm revelação de que é só nesse padrão que vão realmente se manter com felicidade, com satisfação e com alegria. E aqui diz que quem obedece, quem confia no Senhor, vive com o coração cheio de esperança. Que esperança é essa? É a esperança de salvação, de glorificação. Isso gera muita paz para todos aqueles que buscam e praticam a verdade, porque sabe que este comportamento garante uma vida gloriosa com Deus na eternidade. E o Senhor diz que o homem que é bem-aventurado, ele é semelhante, ele é comparado como uma árvore plantada junto ao ribeiro. Estende suas raízes para pegar o suprimento de que ela precisa para gerar folhas e frutos. Então, se você observar, sempre nas margens de um rio, de um ribeiro, sempre tem uma linha de árvores que brotam e crescem ali na margem desse rio. Por que quando a gente viaja de avião é comum você olhar para um campo e você vê um carreiro assim de árvores sinuosa que vai pelo meio do campo. Não tem uma árvore na volta, mas ali tem uma linha de árvores. Lá no centro desta linha tem água, tem um ribeiro que supre aquelas árvores, que mantém aquelas árvores com folhas e produzindo frutos. Por que Deus dá esse exemplo natural? Mesmo que dê uma seca, aquelas árvores não vão se ressentir da água, porque a água está correndo naquele ribeiro. A terra na volta daquele ribeiro pode estar seca, mas ali as raízes estão sendo supridas pela corrente de água daquele ribeiro. Assim é como o Filho de Deus também. Se todos os dias ele estende suas raízes para a Bíblia, dando as primícias da manhã, ele joga as suas raízes para receber o suprimento da vida, e ali então Cristo leva a água viva para ele e fortalece seu espírito, renova a sua mente, renova as suas emoções, e depois então de ter essa busca desse suprimento, ele está pronto, está fortalecido, ele está estável para enfrentar um dia de batalha, porque os nossos dias na terra sempre serão de batalhas. Jesus disse para os seus discípulos, para a sua igreja, certa ocasião, e disse: vocês não fiquem com expectativas erradas em seus corações, achando que na vida tudo é mar de rosa. Não, ele disse: não vou esconder de vocês
O período de vida terreno é um período de vida de aflições. Vocês no mundo terão aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu sou o ribeiro. Eu estou suprindo vocês todos os dias para dar força, para vencer as batalhas que a cada dia vão se levantar diante de vós. Por isso que Jesus disse no Salmo 23, se tu andar pelo vale da sombra da morte, não temas. O ribeiro está contigo e te fortalece a cada dia e te renova a cada dia. É com grande autoridade que o Espírito fala isso, e eu tenho uma grande comprovação para dizer a todos vocês de que isso funciona assim mesmo. Houve momentos na nossa vida de servo do Senhor que você conta as horas e acha que não vai mais à frente, e que acha que tudo está perdido, e que tudo foi por água abaixo. Tu vê todas as coisas ruindo, mas no outro dia, é outro dia, e aquele outro dia pertence ao Senhor. E ali Ele abre janelas onde não existe, Ele abre e entra a luz do sol, e a gente consegue novamente, pelo meio dessa corrente de vida espiritual que é aqui que está a corrente de vida espiritual. Ela sai daqui e vai até o nosso espírito. E depois, o Senhor diz, do vosso interior fluirão rios de água viva. Lembram? Então, o rio sai, vai lá no meu espírito. Lá ele se multiplica e ele volta para beneficiar outras pessoas. É o que acontece aqui no ministério. Sempre você tem palavra de Deus todos os dias, você tem literaturas, você tem CDs, DVDs, que te auxiliam tremendamente a te introduzir na compreensão do mistério de Deus. São os rios da água viva que estão brotando de cada pregador, de cada ensinador da Bíblia, porque o rio entrou e sai muitos afluentes para muitas pessoas, muitos, para receber o suprimento de Deus. Então, na verdade, nós somos apenas canais para Deus fluir, que é a água desse ribeiro, que nunca deixa o homem secar, deixa o homem ter sempre as folhas verdes e dar o fruto na hora certa que o Senhor deseja. Amém? Então, veja bem que o versículo 7 e 8, que não tem crise, que não tem sequidão, ele diz, que possa perturbar esse homem. O que é? O Senhor disse, nunca secará os teus galhos e nunca deixará de dar o fruto. O que é o fruto? O fruto é a liberação do Espírito. As atitudes que são virtuosas de Deus. A paciência, a longanimidade, a sabedoria, essas coisas todas que o homem tanto necessita para viver essa vida com paz. Sem Deus, ninguém vive nessa terra. Eu quero dizer aos irmãos que o verso 9 o Senhor faz ali um modificador muito interessante. Enganoso é o coração do homem. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Veja que Deus disse, confia para ter esperança. Sem esperança, a esperança é uma espécie de combustível que você coloca no carro e tu sabe que vai chegar a tal cidade daqui a tantas horas. Se não tem combustível, tu não vai chegar lá. Né? Mas o combustível te dá esperança que tu chega lá. Então, Jesus faz promessas, é um combustível para nós. E se tu andar assim, eu faço isso para você. Se tu obedecer isso, eu te dou isso. Tu ganha isso. Então, isso gera uma esperança em nós. O Senhor me disse, se tu andar direitinho, eu te boto na glória.
Bah, isso foi suficiente para me dar força, para me manter fiel, para me escapar do pecado, para me ser mais manso, para ser humilde, para me negar, para me sofrer por Ele, padecer por Ele, com alegria. Porque Ele me prometeu a glória. Então, a energia dessa promessa chama-se esperança. Certeza de que eu vou estar na glória. Então isso me mantém com força, com ânimo, com coragem, mesmo naqueles momentos de tristeza, de desolação, de decepção, eu lembro das promessas e me ergo de novo e vou embora. Aquilo é uma espécie de combustível. A esperança da glória. Amém? Agora, por que Deus fala que o coração é enganoso? Porque o coração sempre quer saciar a carne. O Senhor diz, toma cuidado. O coração nunca tem boa intenção. O que é o coração? O coração é as paixões da carne que são transmitidas para a nossa mente para saciar a própria carne. O coração é enganoso, mas o espírito é justo e reto e sábio. É óbvio que quando você lê a palavra coração na Bíblia, ora ele se refere ao homem espiritual, ora ele se refere à carne, o homem carnal. Então você tem que ver o contexto para discernir o que Deus está falando com a palavra coração. E aqui nesse caso ele fala, a conotação é dirigida para a carne. Então, não ponha as tuas raízes na carne, porque você vai colher tempestades. Põe no ribeiro, põe a tua confiança no Senhor. Amém? Aí então, você será bem-aventurado. Então veja, irmãos, como Deus utiliza várias maneiras e formatos, modelos, modos de nos ensinar verdades que não são tão numerosas. Porque Deus não tem muitos princípios. A não ser que é temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. Agora, tem 66 livros e milhares de páginas aqui para dizer a mesma coisa sempre. Só que Deus faz volta. Ora, ele monta num burrinho, num jumento para entrar em Jerusalém. Ora, o Senhor fala de um rio e de uma árvore. Daqui a pouco o Senhor fala de outra coisa. Mas ele sempre quer dizer uma só coisa. Teme a Deus e obedece os seus mandamentos. É só isso. Quando Jesus entrou montado num burrinho em Jerusalém, o que significa aquilo? Significa que nós representamos o jumento. Tipificamos. Ali é a tipificação, nós somos o jumento. E o jumento, o qual Jesus estava montado, só entra em Jerusalém com Jesus montado nele. Senão o jumento nunca entrará em Jerusalém, que é o milênio da paz, que é os 1000 anos da paz. Então aquilo era uma simbologia dizendo que se você não se tornar humilde, porque o jumento é o símbolo da humildade. O bichinho mais que nós assim consideramos e que expressa humildade é o jumento. Porque ele é um zero em tudo. Então, quando Jesus montou naquele jumento, Jesus poderia mandar preparar uma carruagem toda dourada com ouro, aqueles carros puxados por vários cavalos brancos, cavalos árabes, e entrar em Jerusalém. Não, ele montou num jumentinho, filho de uma jumenta. Diz assim, vocês têm que se tornar que nem esse animal e têm que me carregar e eu mandar em vocês. Aí entram em Jerusalém. E é assim que vai funcionar. Então veja que a palavra do Senhor nos fortalece para nos tornar humildes. É o único objetivo. Que nem uma jumenta. Que nem um jumentinho. É só isso que ele quer. E a glorificação está em você alcançar da parte de Deus tal conduta e comportamento. Você é bem-aventurado quando você confiar no Senhor, porque confiar no Senhor te deixa humilde.
Amém? Sim, saudamos então o irmão Marcos, que entrou durante a mensagem. Seja bem-vindo, meu irmão. Deus abençoe a tua vida. Então, hoje estamos aqui fazendo um regalo da mensagem do Café com Cristo, que foi nessa quarta-feira, 8h30 da manhã, né? Toda quarta-feira, 8h30 da manhã. Pessoas que não conhecem ainda podem assistir essa mensagem, uma mensagem de edificação, né, da Palavra de Deus, que toda quarta, se tu entrar no canal da Rádio TV Melhorar, tu vai achar essa mensagem, né? Mas vamos ver o que Deus, então, falou em cima dessa passagem aqui, que é Jeremias 17, vamos ver aqui a partir do 5, né? Então, eu digo que aqui Deus está falando com a gente, ele falava com o povo dele, e era um momento que o povo não estava bem. Tanto é que o título aqui na Bíblia é O Pecado Engana e Destrói, né? E o que é o pecado, né? É eu viver independente de Deus, né? E é o que a mensagem fala. Vamos ver aqui o primeiro versículo, que fala sobre aquele que é maldito. Maldito representa infeliz, né? A pessoa infeliz, que não é abençoada, que as coisas não dão certo, né? Então a Bíblia também é um livro que mostra para nós como nós sermos abençoados, né? E como, o contrário, né? As coisas que eu devo evitar. Então aqui começou falando então sobre as maldições. Versículo 5 que fala assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço. Vamos prestar atenção nesse versículo. E aparta o seu coração do Senhor, né? Então aquele que não é feliz, que as coisas não vão dar certo, né? Qual é o problema dele? Ele confia no homem. Agora, esse homem não é necessariamente as pessoas ao redor, mas é ele próprio, é o ego. Ele é independente, né? Então, na sequência diz que faz da carne mortal. Ele está na carne, né? Natureza velha, natureza caída, independente de Deus. Então, faz da carne mortal o seu braço, né? A força dele, ele considera tudo é ele, né? Ele se coloca, então, no lugar de Deus. Então, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Ele está longe de Deus, né? Amém? Então, aqui, vamos ver agora a sequência. E diz o que acontece, então. Porque será como o arbusto solitário no deserto. Olha aqui o exemplo que a palavra dá, né? Ele, então, é como um arbusto solitário no deserto. E não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável, né? Então aqui descreve como vai ser a realidade dessa pessoa, né? Ela confia somente nele, rejeita Deus, confia no teu braço, né? Tudo é eu, tudo é o ego. Então esse aqui vai então ser uma pessoa que não vai ser feliz, vai ser como alguém que vive num lugar seco no deserto. Olha aqui, uma terra que é salgada e inabitável. Então, agora vamos ver a segunda parte. Essa aqui é mais interessante, né? Aquele que é abençoado, né? Então, a Bíblia mostra como eu posso ser abençoado ou amaldiçoado. Ó, bendito, então, ser bendito, quer dizer, é abençoado. O homem que confia no Senhor, né? E cuja esperança é o Senhor. Então, ele confia em Deus. Né? Então, a gente sabe que o grande pecado do homem foi se tornar independente de Deus, se afastar de Deus, né? Nós somos criados por Deus e para Deus. Então, um grande engano que entrou no homem foi essa independência, né? E ali descreve agora como é que vai ser o abençoado, né? Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, né? A gente sabe que essas águas representam o Espírito de Deus, representam o próprio Deus, né? Então, esse homem confia em Deus. A esperança é Deus. Né? Ele vive, então, pela fé. Dá para a gente ver que o outro vive pela razão. Né? Ele está afastado, ele é independente. Então, ele é como a árvore, o 8 ali, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, né? Que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Aqui tem uma coisa importante também, né?
esse homem também vai passar pelo calor. Representa o que o calor? As provações, as dificuldades, ali foi falado no vídeo, né, o Salmo 23, mesmo que eu ande pela vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque eu sei que o Senhor está comigo. Jesus também falou, né, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo, as aflições, o calor vem para os dois, né? Mas ele então, esse aqui, ele estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto, né? Então esse é o homem que confia em Deus. Então aqui está mostrando a importância que tem de nós estar buscando Deus, intimidade com Deus, né? Nos livrar do lado racional, que foi uma coisa que entrou forte em nós quando houve a queda, né? E agora, o que que acontece? Terceira parte aqui, vai falar sobre o coração, né? Coração do homem. O coração do homem, de certa forma, é o próprio homem. Nossa mente, vontades, nossas emoções, é o coração. Agora, quando eu aceito Jesus, o que que acontece ali, né? Eu vou receber o Espírito Santo de Deus, né? Eu recebo o Espírito. Então, eu recebo então a faculdade do Espírito, que é a consciência. O coração do homem que tem Deus, né? Mas que diz que enganoso é o coração. Então, o que que ele estava falando aqui? Do homem sem Deus, né? Amém? Então, se eu aceitei Jesus, eu tenho o Espírito de Deus, nova natureza. Mas tem a carne, né? Tem carne e espírito. Então, depende para onde eu me inclino, né? Tem um livro lá, no livro de Romanos e Gálatas, fala sobre isso, né? Então, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E aqui ele fala como Deus vai agir. No versículo 10, o próprio Deus falando aqui. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Então, Deus é o Deus que esquadrinha, ele conhece o profundo do nosso ser, né? E eu provo os pensamentos, ele conhece os nossos pensamentos. Deus conhece nós melhor do que nós mesmos, amém? Quando a gente começa a andar com Deus, a gente percebe isso. Deus conhece nós melhor do que nós mesmos. Então, isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações, né? Então, o que que ele fala aqui agora? Mais uma vez aparece aqui uma palavrinha chamada fruto, né? Vê como Deus colocou essa mensagem aqui. Ele falou em deserto, ele falou em terra, ele falou em árvores, e ele falou também em frutos. E diz que ele é o Senhor, ele é Deus. Na verdade, nós temos um Deus, né? Mas ele deu livre-arbítrio para mim. Eu posso escolher andar com ele. Eu posso, então, escolher a bênção ou a maldição, né? Deus, então, me dá o livre-arbítrio. Ele deu o livre-arbítrio para cada um de nós, né? Mas aqui fala algo assim, isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações, né? Entende? Então, a gente olhando todo esse contexto aí, né? Ser abençoado ou amaldiçoado? Depende. Se eu escolher confiar em Deus, né? Eu vou ser, ali está descrito, né? Como é que eu vou ser? Sou como aquela árvore, então, Deus fala como uma árvore, que tem as raízes que se estendem ao ribeiro, estão ligadas com Deus, né? Amém? Então, mesmo quando eu tiver sequidão, quando eu passar por provas, eu vou ser uma pessoa que vai ter uma folha ali, né? Como falava ali naquele versículo, né? Vai ficar verde, tu não vai se abater, porque tu sabe que Deus está sempre no controle de tudo. A tua esperança é Deus. Então, o grande problema nosso é ainda a incredulidade, é ainda agir pela razão, é confiar no braço, né? Então, o Senhor esquadrinha o coração e prova os pensamentos, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto de suas ações, né? Então, o fruto vai depender da minha escolha, de como eu vou me inclinar, né? Então, tudo é uma questão de escolha, né? Eu posso ser abençoado ou posso ser amaldiçoado. Quem vai escolher sou eu. Amém?
Pode fechar ali, então. Então, a mensagem que foi falada hoje no Café com Cristo, né? Mais coisas foi falada. E antes de abrir para os irmãos, só vou dar um aviso aqui que nós temos, então, nesse final de semana, tem, então, um encontro microrregional na Bahia, né? Em Salvador. Domingo vai ser um encontro, vai ser à tarde, 14h30. E no sábado tem o que a gente chama de culto de recepção, né? Culto de recepção, esse vai ser, então, às 19 horas, né? Durante a noite, lá em Lauro de Freitas. Então, Lauro de Freitas é uma cidade ali bem próxima de Salvador, na grande Salvador, né? Tá bom? Então, isso tudo vai ser transmitido, então, pela internet. Tu vai poder desfrutar isso no canal da Rádio e TV Menorá, que tem canal aqui também no YouTube. Então, sábado, culto de recepção, 19 horas, e no domingo, encontro, então, que é durante a tarde, 14h30. Quem estiver em Salvador, Lauro de Freitas, vai poder participar, né? A nossa região aqui em Natal está incluída na região também, né? Sei que tem irmãs que vão estar presentes, e quem não puder, nós temos recurso da internet também, né? Que também vamos receber, certo? Fim de semana, então, festa lá na Bahia, amém? Mas abrir para os irmãos, agora quem quiser compartilhar, sei que tem gente que também, eu estava falando do encontro, que vai no encontro, né? Está aberto para vocês aí, né? Ou falar sobre a palavra aí também, ou sobre a mensagem, a palavra de hoje foi a mensagem, né? E alguma experiência também, tudo, né? Testemunho, grupo virtual nosso, né? Ele é aberto também, não é só uma pessoa que fala, né? Não é coisa de clérigo e leigo, é coisa, né? Bem, é aberta a todo o corpo. Então tá, a irmã Luzia, vou compartilhar ali. Amém, irmãos? Essa palavra Café com Cristo hoje me chamou muita atenção, né? Porque falou muito sobre orar, né? Pelo ministério da palavra, né? Falou também da gente estar ligado na mesa, né? Porque os recados vai ficar sempre dando, né? O Café com Cristo, o culto de noite, qual é o nome? Mensagem de edificação, né? E falou sobre os pastores, né? Que vai aí para as outras lideranças, para as outras cidades, né? Mas eu achei assim muito importante, né? Que falou sobre o cuidar, né? Como ele disse, gerar é muito fácil. Gerar, como ele disse, até uma pessoa ímpia, uma pessoa do mundo gera, né? Agora o cuidar, né? Que eu creio que o cuidar é o mesmo de apacentar, né? É o mais difícil, porque muitas vezes a gente prega a palavra para aquela pessoa, vai na casa daquela pessoa, né? Leva a palavra para ela, conversa com ela, desabafa com aquela pessoa e tudo, deixa a palavra e tudo, né? E a gente sempre fala, ó, entra lá, acessa lá, aí passa todas as informações onde ela pode acessar no YouTube, no Facebook, né, lá no Pão de Judá, fala um monte de coisa, por tudo que ela tem que acessar. E pronto, e deixa a pessoa lá, achando que a pessoa vai se alimentar sozinho, né? Quando a gente vai levar a palavra para uma pessoa, a gente temos que estar sempre indo lá. Para quê, irmão? Para cuidar daquela ovelhinha, é um bebezinho, né? Então a gente temos que estar sempre indo lá. Ó, fulano, tu acessa aqui, ó, mais tarde, ou tal dia, eu vim aqui para tu me falar o que foi que tu achou, né? Como é que tu tá se sentindo com a mesa, né? Se você tá conseguindo entender. Então, assim, irmãos, eu penso assim, o cuidar, eu penso que nem a irmã Núbia. A irmã Núbia, eu orei a Deus, Deus me enviou a irmã Núbia, eu sempre vou falar da irmã Núbia, porque foi uma bênção na minha vida e até hoje é uma bênção, né? Assim, ela foi lindo porque, tipo assim, o meu encontro com a irmã Núbia foi de Deus. Eu orei a Deus para Deus me enviar uma pessoa, Deus me enviou a irmã Núbia, e assim, ela não simplesmente me mandou a palavra, foi lá, me falou a palavra e sumiu, não. Gente, ela pegou tanto no meu pé que no início eu fiquei com raiva dela. Sério, ó, irmã Núbia, me perdoe mais uma vez. Toda vez eu vou pedir perdão à senhora. Mas no início ela pegou tanto no meu pé, que eu não entendia. Mas hoje eu entendo o cuidado que ela teve comigo. Se ela não tivesse esse cuidado, né, esse amor de levar a palavra com cuidado, com carinho, né, com atenção para a pessoa, eu acho que eu não estaria no reino hoje, né? Eu acho que eu não sei, irmãos.
Eu estaria batizada, estaria porque eu creio que antes de eu nascer, o Senhor já disse o meu propósito era estar, né, na igreja, orando, fazendo a obra dele, mas não era nessa igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, assim, eu e a irmã Núbia, a gente temos esse cuidado de estar levando a palavra, de estar sempre retornando ali na casa das pessoas, de estar assim, sabe, irmãos, pegando no pé da pessoa, levando a palavra com amor, com carinho, com atenção. Então, assim, o cuidar, né? Porque é um bebezinho, você precisa de cuidar, né? Então, assim, irmãos, é lindo demais o cuidar, porque para você cuidar, você precisa amar, né? E amar é o quê? Amar é apacentar. Apacentar é cuidar. Então tá tudo interligados, irmãos. A gente temos que levar a palavra com amor, com carinho e com dedicação ao Senhor. Porque tudo que a gente faz para o Senhor com amor, vai dar tudo certo, né? E assim, irmãos, eu também quero deixar uma palavra aqui também, no livro de João 16, que tem tudo a ver, né, com a palavra também, que o irmão orou aí. João 16, capítulo 33, que diz assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz no mundo, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tendes bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém, irmãos? Então aqui o Senhor, irmãos, ele não está mentindo. Ele está sendo honesto, ele está sendo claro. Que no mundo, né, nós vamos passar por aflição, como está escrito lá em Salmos, né, 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, né? Então o Senhor está deixando bem claro, irmão, que nós vamos passar por aflição, vamos passar pela sombra da morte. Mas nós vamos passar, irmãos. O Senhor não disse que nós vamos permanecer. Ele disse que nós vamos passar. Então, muitas vezes, irmãos, a gente andamos tristes, né, desanimado, como foi dito lá no Café com Cristo, que um dia a gente acorda de um jeito, outro dia do outro. Mas, irmãos, as aflições, elas vão estar conosco até a nossa consumação aqui na Terra. Até a gente, enquanto a gente estiver vivo, a gente vai ter aflição. Mas o Senhor diz aqui, ó, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E nós temos que vencer, irmãos, as 7 nações que estamos aqui. Então, muitas vezes, irmãos, a gente acha que as aflições que a gente passa aqui na terra, irmãos, é para a morte. Muitas vezes, a gente se sente, irmãos, quase sempre a gente se sente rejeitado, desanimado. Ah, ninguém gosta de mim, eu sou assim, eu nasci para sofrer. Não, irmãos, nós nascemos para fazer a vontade de Deus, para amar, para perdoar e para levar a palavra de Deus com amor e dedicação. E para tudo isso, irmão, nós temos que estar firmes na palavra do Senhor. Então, que nós íamos passar, irmão, por esses vales da sombra da morte, dando glórias a Deus. Porque a nossa aflição, como disse lá em Salmo 119, versículo 71, diz assim: foi-me bom passar pela aflição para que eu aprendesse os decretos de Deus. Então foi bom, irmãos, é bom a gente passar pela aflição. Na hora a gente não vê, na hora a gente chora, a gente geme, a gente se sente rejeitado, a gente se sente coitadinho, nós se sentimos vítimas. Mas o Senhor disse que nós não somos vítimas. E é bom a gente passar, porque Deus, irmão, ele açoita e corrige ao filho a quem ama. Então, irmãos, eu deixo vocês com essa palavra e que Deus abençoe a cada um. Em nome de Jesus. Agradeço pela oportunidade. Então, vamos ver aqui quem é que vai falar lá. Nossas duas que vão para a Bahia, eu acho que é a Elizabeth e a Núbia, né? Vão estar nos representando, mas não vão poder ir dessa vez, né? Então, quem quer falar aí? A Núbia? A irmã Núbia, então fala para a gente aí. Como é que vai ser o encontro lá, irmão? Depois tem que falar como é que foi também, né? Com certeza. Eu creio que vai ser uma bênção, né? Eu espero que Deus faça grandes transformações em todos que vão participar, né? Essa transformação que vem de dentro para fora, que é a principal, né? O Senhor cura-nos de dentro para fora, né? Todas as vezes que eu vou, eu me sinto renovada. Não tem uma vez sequer que eu não vá para a Bahia, para Salvador,
os encontros, que eu não saia de lá realmente renovada. Todas as vezes é assim. Até mesmo se eu for um culto lá, assistir um culto lá sem ser nessa ocasião, também saio de lá renovada. Mas aqui só quem vai é eu e Sara, porque Betinha não vai poder ir mais. Vai eu, Sara e outra irmãzinha que mora na Jacobina 2 aqui, vizinho. Vizinho do meu bairro aqui. Aí, quando eu sair daqui, eu passo lá, pego ela e de lá a gente já vai. E orar para que Deus abençoe a próxima vez e mais pessoas possam estar indo, né? Porque é um momento assim que o Senhor está dando essas oportunidades e a gente não sabe se a gente vai continuar tendo essas oportunidades sempre. Então, a gente tem que agarrar com unhas e dentes, né? E se precaver, se preparar, porque tem esse encontro agora, mas tem outro, acho que é em outubro ou em novembro. E aí, daqui até lá, a gente se precaver, né? Guardar dinheiro, para quando chegar o dia, a gente ter as condições, né? Daqui para Salvador, de Jacobina para lá, são 6 horas de viagem. Mas como a gente vai de carro, é 4 horas. Né? Diminui 2 horas aí. E eu espero receber muito do Senhor e espero que Deus faça realmente mudanças na minha mente cada vez mais, para que quando a gente voltar de lá, a gente volte renovado, colocando em prática tudo aquilo que a gente vai receber lá. Em nome de Jesus. Essa é a minha esperança, né? Essa é a minha fé, né? De vir de lá renovada, fortalecida e decidida realmente a entrar no Espírito, né? Fazer a vontade do Senhor. E aqueles que não vão, a gente vai estar orando para que na próxima oportunidade eles possam ir. Amém? Amém. Então, vamos todos estar orando pelo encontro, então, sempre importante as nossas orações lá, né? Tudo tem batalha, mas o encontro sempre é uma bênção, né? Tenho certeza que quem for vai ser muito abençoado e quem assistir também, né? É importante tu estar recebendo aqui, se não pôde ir, aqui no Nordeste, aquilo que a irmã falou, são distâncias, né? Eu estou longe aqui, tudo, nada é muito perto, não, né? Nós aqui dá 1.100 quilômetros, Natal até Lauro de Freitas, né? 1.100 quilômetros. Mas Deus é que pode todas as coisas, né? Só que eu queria agora, então, lembrar para os irmãos aqui, lembrar para vocês que nós estamos, então, com um canal no YouTube, né? Uma nova plataforma que está transmitindo, então, né, os nossos grupos virtuais. Nós estamos também com um seminário que está passando, né? É o Perdão, a Escolha. Tem 2 mensagens já postadas e vão ser 7 ali, né? Deve estar entrando, acho que na sexta entra mais uma mensagem, né? Você acompanha também o seminário. E lembrar também que é importante a inscrição, né? Todo está se inscrevendo no canal. Quanto mais inscrito, mais o canal se torna relevante, né? Mais o YouTube torna ele relevante, né? Fica mais acessível. Então, a importância que tem um bom número de inscritos. Né? Eu estou fazendo a campanha dos 100 inscrições, né? 100 inscritos, não é 100 inscrições, 100 inscritos. Nós estamos já com 67, chegando nos 70, né? Mas logo vamos estar chegando nos 100. Então, peço ajuda para vocês e é bem fácil. Eu acho que a próxima reunião eu vou até mostrar ali como é que é, né? Tu entrou no canal, já aparece inscrever-se, né? Aí tu clicou no inscrever-se, aí vai aparecer o sininho, tu está inscrito, tu pode marcar o sino para receber todas as mensagens, ou receber sempre que tiver uma mensagem, tu recebe o aviso do YouTube, né? Então é importante a gente tornar esse canal sempre um canal que seja bem divulgado, né? Por quê? Porque o objetivo do canal é pregar o evangelho do reino, né? Esse é o nosso objetivo. E é importante, então, a palavra diz, esse evangelho do reino será pregado, né? Em todo o mundo, né? Para testemunho a todas as nações. Está escrito lá em Mateus 24, né? 14. Então virá o fim. Quer dizer, então Jesus vai voltar, né? Então, a importância que tem de pregar o evangelho, dar chance das pessoas aceitar Jesus, dar chance da pessoa também, né, ter a restauração da alma, que o evangelho do reino, ele traz restauração da nossa alma, da salvação, chamada salvação orgânica. Então, eu peço ajuda a todos vocês aí a, né, conseguir
mais inscrições, que a gente possa chegar primeiro no 100 e depois vamos indo, né? Vamos para 200, até quando o Senhor quiser, né? Tá bom? E então, nós estamos chegando ao final, né? Convidar, então, a Nora, fazer a oração final, encerrando a nossa live de hoje. Amanhã, às 19 horas, nós estamos aqui de novo. Amém. Então, vamos orar ao Senhor, agradecer para Ele. Amado Deus, em nome de Jesus, Senhor, queremos nesse momento te agradecer, Senhor, esse momento de comunhão que tivemos contigo, Senhor, esse momento de receber, Senhor, as águas do ribeiro, Senhor, em nome de Jesus, para nos fortalecer, Senhor, para nos revigorar, para nos trazer um novo ânimo, Senhor, e continuar, Senhor Jesus, nos fortalecendo para chegarmos, Senhor Jesus, à glorificação, Senhor, que possamos ser vencedores. Clamamos, ó Senhor Jesus, que tu possa estar operando nas nossas vidas, Senhor. Que possamos também estar levando Cristo, Senhor, para as outras pessoas, Senhor. Que tu possa, Senhor, estar nos usando como vaso, Senhor, para levar o Cristo, Senhor, em nome de Jesus. Te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Senhor, porque tu és, Senhor, aquele que nos supre. Tu és aquele, Senhor, que está sempre conosco, Senhor. Sem ti nós nada podemos, mas em ti somos mais que vencedores. Amém, graças a Deus. Então, saudar todos que participaram ao vivo aqui. José Marconi, chegou no finalzinho, seja bem-vindo, meu irmão. Deus abençoe a tua vida. Marcos. Deus abençoe a todos, irmão, em nome de Jesus. Núbia, Elizabeth e o Sullivan. Então, até amanhã. Boa noite a todos. Paz. Amanhã a gente se vê de novo, em nome de Jesus. Amém. Tchau, Amém. tchau.